Hello, meus amores, tudo bem? Hoje estou aqui bem descontraída, mas não com menos empenho e dedicação. Somente com a luz do quarto mesmo, tô gravando 11h30 da noite, vamos ver se eu já posto agora mesmo. E o que estava programado para hoje, pro YouTube, é um devocional, e um devocional muito especial para mim há muito tempo já. O devocional sobre São Pedro. A festa de São Pedro está se aproximando agora no final do mês. Tá aí já, né? E o que eu fiz para me preparar nesse junho de maneira diferente? Eu li as 2 cartas de Pedro da Bíblia. Lembrando que a minha Bíblia é essa versão da tradução oficial da CNBB. Eu estudei, mais uma vez eu rezei a novena de São Pedro, tá? Que já é o 3º ano que eu faço ela, é essa daqui. Até tem ela no blog. Eu vou pegar o link e deixar aqui na descrição do vídeo, tá? Tô fazendo um desafio São Pedro, que são 7 dias estudando quem é São Pedro, a história de São Pedro. Lembrando que as cartas de São Pedro Apóstolo, elas não falam dele. Elas falam de Jesus, do amor de Deus por nós, da misericórdia de Deus por nós. Quem vai falar de São Pedro, quem a gente vai buscar, aonde a gente vai buscar referências de São Pedro, são nos outros evangelistas, nos outros livros. João, Marcos, Lucas, Mateus. E também um artigo que eu peguei esse ano para ler, ainda não terminei, chama O Primado de Pedro, lá da editora Cleofas, tá? Do professor Felipe Aquino. Muito legal e muito edificante. Gostaria de começar falando, pra gente conhecer São Pedro, vamos ver quem que era a família dele, né? A gente consegue saber do pai de São Pedro. A gente tem em João, capítulo 21, versículo 15. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus lhe disse: Apacenta meus cordeiros. Alguns outros evangelistas falam de chama um outro nome. Deixa eu ver se eu sublinhei aqui. Não, tá no outro caderno. Mas assim, tem um outro nome que é usado nos evangelhos para chamar de o pai de Pedro. Também a gente encontra, por exemplo, no evangelho de João também, mas bem no comecinho, sobre o irmão de Pedro. Em João 1, versículo 40, diz assim: André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que tinham ouvido a declaração de João Batista, e haviam seguido Jesus. A gente também pesca essa informação do irmão de São Pedro em Marcos, capítulo 1, versículo 16. Passando à beira do mar da Galileia, Jesus viu Simão e André, irmão de Simão, lançando redes no mar, pois eram pescadores. Nesse comecinho de Marcos, a gente também já consegue ver a profissão de Pedro. Pedro era pescador. A família de Pedro, o pai de Pedro tinha empregados, né? Então a gente vê que ele tinha um histórico, tinha uma profissão. A gente também descobre nos evangelhos que Pedro era casado, porque a gente tem a informação no versículo de que Pedro tinha sogra. E se Pedro tinha sogra, ele era casado. A gente vai ler lá em Marcos 1, versículo 30. A sogra de Simão estava de cama, com febre, e logo falaram dela a Jesus. Então, se Pedro tinha sogra, Pedro era casado. A gente também vê
a sogra de Pedro? Em Lucas 4, versículo 38. Deixando a sinagoga, Jesus entrou na casa de Simão Pedro. A sogra de Simão estava acometida de uma febre alta e rogaram-lhe por ela. Então você vê a família de Simão Pedro aparecendo, o pai, o irmão, a sogra, e você vê que Jesus intercede pela família dos seus apóstolos, pela família daqueles que estão perto dele. A gente também tem, além de Marcos 1, a gente tem Lucas 5, que também vai falar da profissão de Pedro. Lucas, capítulo 5, versículo 2. Jesus viu 2 barcos à margem do lago. Os pescadores, tendo descido dos barcos, lavavam as redes. Os pescadores André e Simão Pedro, os irmãos, tá? A gente tem Mateus 4, versículo 18. Caminhando junto ao mar da Galileia, Jesus viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Estavam lançando as redes ao mar, pois eram pescadores. A gente também consegue achar nos evangelhos o chamado por Jesus a ser discípulo de Jesus, a ser pescador de homens. Em Marcos 1, versículos 17 e 18, Jesus disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. E imediatamente, deixando as redes, eles o seguiram, André e Simão Pedro. Então aí a gente já enxerga a face humana de Pedro. Pedro era aquele Pedrão, né? Orgulhoso, como todos nós humanos somos. Mas a gente vê que Jesus chama ele a ser discípulo, que Jesus confia a Pedro ser a pedra inicial da igreja. Jesus confia a Pedro o poder de ligar e desligar as coisas no céu e na terra. No céu e na terra, nem é só na terra, nem é só no céu, no céu e na terra. A gente vê que Jesus confia a Pedro animar a igreja na fé e até ali aqui, apacentar as ovelhas. Em João 21, versículo 15, Jesus lhe disse: apacenta meus cordeiros. Olha como Jesus chama Pedro a ser pedra. Ele troca o nome de Simão. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja. Então tem esse chamado, essa coisa muito, muito, muito interessante. A gente tem um livro que eu tenho, mas ele está desaparecido. Ele chama Os Passos de Pedro. É um livro que eu comprei lá na Paulus, e é um livro que vai falar dessa humanidade de Pedro. Mas ao mesmo tempo em que Pedro é humano, Pedro vai subindo nos degraus rumo à santidade. Por isso hoje a gente chama ele de São Pedro. Jesus chamou Pedro a uma missão. Jesus começa chamando Pedro para a missão no momento em que fala: Tu és Pedro. Então, Deus, ao trocar o nosso nome, ele nos chama a uma missão. Então, a missão de Simão era ser Pedro, era ser pedra da nossa igreja, era ser força, era ser fé, era ser fortaleza na nossa caminhada da fé. Que mais? Tanta coisa legal. Tanta coisa legal. Deixa eu pegar aqui. Eu vou grifando algumas coisas e muitas coisas eu faço referência a outros livros que eu tenho.
Eu pego um texto, imprimo e faço referência com livros bíblicos, com catecismo e com outros livros que eu tenha informação. Aqui, por exemplo, no catecismo da igreja, o item 881, diz assim: somente a Simão, a quem deu o nome de Pedro, o Senhor constituiu como a pedra da sua igreja, entregou-lhe as suas chaves e instituiu-o pastor de todo o rebanho. Nesse pequeno item do catecismo a gente consegue ver Deus agindo na troca de nome de Simão por Pedro. A gente vê a constituição de Pedro como pedra da igreja. A gente vê a entrega das chaves dos céus e da terra. E a gente vê a instituição dele ser o pastor de todo o rebanho, de toda essa igreja católica, apostólica, romana. São João retrata isso, São João Evangelista, retrata esse momento da troca, do encontro de Simão Pedro e Jesus com uma grandiosidade e um amor tremendo que só o Evangelho de São João consegue transmitir. Pedro não se dá conta da grandiosidade daquele acontecimento na hora que estava acontecendo, mas com certeza se lembrou disso posteriormente. Muitas coisas legais. Gente, eu até falei disso, acho que no Domingo Devocional. É uma série que a gente tem lá no Instagram, @Viviana_Viva. Se você não me segue, segue lá. É uma série que todo domingo tem um devocional de alguma coisa que eu li, que me tocou, de alguma coisa que eu estou estudando, e eu compartilho tudo isso com vocês. Então, acho que foi num desses domingos, eu estava falando dessa ação de Deus quando muda o nome da pessoa, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Deus mudou o nome de várias pessoas, e quando ele batizava a pessoa com um nome novo, era essa missão que Simão recebeu ao ser chamado, designado Pedro. A gente também tem aquela confirmação: apacenta minhas ovelhas, apacenta os meus cordeiros. E Jesus pergunta 3 vezes a Pedro. Pedro responde 3 vezes e Jesus dá a resposta 3 vezes: apacenta meus cordeiros, né? Lidera os meus cordeiros. Isso antecede aquela negação de Pedro, tríplice, 3 vezes também. Você conhece? Não conheço esse homem. Então, essa balancinha equilibra, e no momento que Jesus também interpela Pedro 3 vezes, é como se Jesus estivesse confirmando aquela missão a Pedro. A gente também nota, todas as vezes que são citadas os apóstolos, todos os evangelistas, todas as cartas, citam Pedro. E fulano. Eram os 12. Pedro. Pedro sempre é citado por primeiro. Isso nunca gerou confusão, inveja, problemas entre os 12. Apesar deles terem tido um momento de ausência do Espírito Santo, né? Eles estavam lá conversando, quem será de nós que é o maior? E Jesus fala: o maior é aquele que se faz pequeno, é aquele que mais serve. Esse sim será o maior. O Papa, São Pedro, vira Papa. Então, São Pedro exerce esse que a gente chama de primado da igreja. O Senhor diz a Pedro: eu te digo que és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O Senhor edifica sua igreja sobre um só, sobre Pedro, embora conceda igual poder a todos os apóstolos, depois de sua ressurreição. Então ele dá a primazia para Pedro,
mas todos os apóstolos têm poder de expulsar demônios, de fazer curas, de perdoar os pecados, de reter os pecados, né? E Mateus também conta isso. Sobre esta pedra, a da sólida fé, edificarei a minha igreja. Está em Mateus capítulo 16, versículo 18. É em Pedro que a fé da igreja se apoia e se constrói. É em Pedro que a igreja encontra solidez. Por isso Pedro, por isso pedra. A gente também tem um relato de Santo Agostinho. Roma falou, encerrada a questão, em que a palavra do Papa, ela é única e ela é final. Não tem... A gente até estava conversando hoje na reunião, a gente teve uma reunião online hoje, sobre obediência. Quão nós somos obedientes ao Senhor. Quão nós somos obedientes para conseguir obter a misericórdia. A gente consegue exercer essa obediência com grandiosidade? A gente consegue obedecer quando falam para usar máscara, agora em tempos de pandemia? A gente consegue obedecer quando falam que é para 10 horas ninguém mais sai de casa, é para ficar em casa? A gente consegue obedecer? É muito complicado tudo isso. E a gente vê que a palavra de Deus nos traz muitas reflexões a serem feitas, inclusive nesse tempo de pandemia, nesse tempo de ficar em casa, de aprender a dar valor às coisas diferentes. Jesus também manteve Pedro no primado da igreja. Em Lucas 22, no versículo 31, ele fala assim: confirma os teus irmãos. E em João, no capítulo 21, versículo 17, ele fala: apacenta as minhas ovelhas. Eu vou finalizar